Olá, amigos do Ciência e Espiritualidade. Estamos de volta agora com um programa sobre a capelania hospitalar espírita. Para falar sobre esse tema, estou com o Dr. Marcelo Saad. Bom, Dr. Marcelo, a gente falou no bloco anterior de um cenário que seria simplesmente ideal, né? Que seria, logo no momento da internação, no momento do ingresso, né, desse paciente, um questionamento, né, sobre a religião, né? Que afiliação religiosa esse paciente se encontra. Bom, a partir daí, seria interessante contatar uma equipe que já está pronta, assim, eu acredito que pelas associações médico-espírita ou alguma outra instituição que se destine a preparar as pessoas, os voluntários, né, para atender num hospital, ou seria os membros do próprio núcleo onde esse paciente se encontra? Olha, a situação mais ideal ainda, né, seria a contratação de um capelão pela instituição, né? Hospitais de origem religiosa muitas vezes têm ali um profissional destinado a isso, contratado mesmo, mas muitos não têm. Então, este capelão, ele poderia ser, num cenário ideal, um capelão ecumênico, que poderia visitar esse paciente, conhecendo um pouco de cada religião e verificando se existe a necessidade de um aprofundamento naquela doutrina específica da religião professada pelo paciente, ele entrar em contato com algum grupo que se dispõe a vir e então esse grupo fazer a visita mais aprofundada. Então a gente ainda prega, espera pela situação ideal em que os hospitais têm um profissional dedicado a essa intervenção. Certo. Bom, ainda está no começo, né? A capelania espírita está sendo estudada, estruturada pelas associações médico-espíritas, mas eu acredito que exatamente por estar no começo ainda existam grandes desafios. Sim, sim. Existem desafios principalmente no sentido de que o espiritismo não tem uma ordenação clerical formal, né? Não existe uma hierarquia de ministros espíritas, clérigos, como existe em outras religiões, né? Isso atrapalha? Isso atrapalha porque dificulta a gente saber quem pode oferecer um serviço como este, né? Então, grandes entidades, por exemplo, a Associação Médico Espírita, que está abraçando essa iniciativa, devem, então, tomar a iniciativa de formar determinados profissionais, né? Certificar esses profissionais e acompanhar a atividade deles, né? Aí sim, esses profissionais treinados e vinculados a uma organização espírita confiável, esses então vão poder dizer que estão fazendo um serviço adequado. Certo. Então, é necessário ter um trabalho voltado para o ensino, né? O aprimoramento, quem pode, quem não pode, porque algumas pessoas podem ter a vontade, acredito eu, de ajudar ao próximo em um hospital, mas nem todos têm. Alguns têm uma sensibilidade exacerbada e não conseguiriam dar andamento, né? Exato. É preciso ter um alinhamento doutrinário, em primeiro lugar, para não falar coisas erradas. Então, primeiro, não fazer mal. Primeiro de tudo é não fazer mal e trazer informações inadequadas. Essa vivência com o ambiente hospitalar, né? Conhecimento do que se pode fazer, o que não pode fazer, até para não atrapalhar o andamento do tratamento. E também essa vivência pastoral, né? De acolhimento, de escuta, de empatia, que deve ser feita no caso dos pacientes assistidos. Uhum. Bom, um outro ponto, né, isso é uma dúvida pessoal, porque nós estamos num país, né, onde a liberdade de crença é uma realidade. E a gente pode ter dentro de uma mesma família uma pessoa espírita e outra não espírita. Existe algum conflito quando o capelão ou alguma outra denominação que seja dada à pessoa voluntária que vai aplicar o passe
encontra, assim, quando o paciente quer, mas o seu familiar fala, não, isso não, até pelas diferenças que nós temos hoje? A gente já enfrentou esse problema na nossa prática, e isso é particularmente sensível quando o paciente está inconsciente, né? Um dos familiares pede, mas o outro se opõe, né? Normalmente a nossa postura é de não criar conflitos, né? E tentar fazer o que é melhor para aquela situação. Às vezes o melhor é a gente se retirar e deixar aquele paciente sem a assistência, mas até por isso, até para evitar maiores sensibilidades, a gente normalmente não faz o passe com toda a gesticulação que normalmente a gente faria num centro espírita, mas muitas vezes aplica o passe mental através de uma prece, justamente para não ferir sensibilidades e poder harmonizar não só com o familiar, que pode ser de outra religião, mas de um paciente internado ao lado dele, numa enfermaria coletiva, por exemplo, que poderia se ofender com determinadas práticas. Certo, tem a vibração mental, né? Isso. Um recurso que a gente pode utilizar também para uma ajuda assim igual. Adaptação, né, que também é válida e que tem a mesma força do passe, mas que está adaptada ao ambiente hospitalar, àquilo que pode ajudar o paciente naquele momento. Certo. Eu coloquei na minha questão anterior, né, o capelão. No caso do espírita, pode se chamar capelão? Veja, nós, com essa formação que estamos tendo, fazemos um trabalho de capelania, mas ainda não sei se dá para chamar de capelão, porque o capelão é aquele profissional que está vinculado ao hospital, né? Muitas vezes até contratado como CLT, né? Empregado daquele hospital, para oferecer não só essas visitas, mas também outras atividades, palestras aos frequentadores do hospital, né? Liderar determinados cultos coletivos ali na instituição, amparar também os profissionais de saúde. Essas são funções mais amplas de um verdadeiro capelão. Certo. Né? Muitas vezes o que acontece são as visitas. O visitador que vai estar lá, muitas vezes diariamente. A gente tem algumas entidades que promovem essa assistência muito regularmente, mas que está muito focado na visita ao paciente e no apoio aos familiares. Não tem toda aquela dimensão do capelão como um indivíduo responsável por tudo o que acontece ali na parte religiosa do hospital. Maravilha. Muito bem. Bom, doutor Marcelo, a gente vai continuar falando um pouquinho mais sobre a capelania espírita no nosso próximo bloco. Voltamos já já.